Oi, boa noite, como vai você? Eu estou bem e eu estou feliz por sua companhia, principalmente você que está nos acompanhando desde o começo desta série para namorados, para solteiros. Obrigada por seu carinho, viu? E a você que está sempre com a gente, que independente do tema, da série, do assunto, tá ali. Encontro marcado toda semana, que está com a gente desde o começo do Sem Tabus. Quanto tempo, né? Quanta história, quantos programas, quantos assuntos e quantas vidas que já foram alcançadas, atingidas pelo que foi dito aqui. Gente que tinha muitas travas, muitas dificuldades, muitos medos na área da sexualidade, muitos nós nos seus relacionamentos. E nós estamos aqui para ajudar você. E temos ficado esse tempo inteiro com muito carinho, muita dedicação. Às vezes a gente diz assim, puxa, e a próxima série vai ser sobre o quê? O que nós vamos oferecer? Será que está repetitivo? Será que os assuntos estão alcançando, chegando lá? E aí quando o programa vai ao ar e as respostas chegam, nós ficamos satisfeitos pelo trabalho que foi feito, com responsabilidade, sabendo que vai chegar ao coração de alguém que está precisando e que Deus separou tal palavra, tal convidado, tal tema para aquele endereço, o endereço certo. E que hoje o endereço seja exatamente o seu coração. E hoje o tema é um daqueles assim que chama muita atenção, para os solteiros principalmente. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é um namoro idiota. Não vamos chamar ninguém de idiota, não estamos falando da pessoa, nós vamos falar de comportamento, de atitude, de escolha, e aí a gente vai fazendo o diagnóstico sobre que tipo de relacionamento, de namoro você tem, tá bom? E aí a sua participação com a gente é sempre muito bem-vinda, gosto demais. Passa ali na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, também pode tornar-se um dos nossos seguidores lá do Twitter, para a gente ficar juntinho de todas as formas, é bom ter você aqui pertinho da gente, tá bom? Meu convidado de hoje é o pastor Júnior Meirelles e você sabe que temos feito alguns programas juntos, hoje continuamos aqui. Ele é do Ministério Namoro com Propósito e essa é a ideia, dizer a você que namorar é coisa séria, não é coisa de brincadeira não. Namora aqui, namora acolá. Outro dia eu recebi um recadinho de um rapaz dizendo assim, Darleide, tenho aprendido a respeito da vida, dos relacionamentos com vocês. Antes eu não fazia ideia de como eu precisava ser responsável por isso. Olha que coisa boa, já valeu muito, né? Trabalho de ter atingido a vida de um menino que decide a olhar para os relacionamentos, olhar para uma moça com respeito, com responsabilidade, e isso realmente faz muita diferença. Deus seja louvado pela vida da moça com quem ele vai casar. Será muito bem cuidada pela graça de Deus. Então, vamos lá, conversando agora com o pastor Júnior Meirelles. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Darleide. Um prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu até faço um apelo para quem está nos assistindo para ir para as redes sociais e convidar os amigos, ligar para um amigo para poder participar, porque esse tema é legal. É legal. Por que você separou esse tema, escreveu, um dos seus livros com esse tema, Namoro Idiota, Tô Fora. Como esse tema surgiu para você? Então, eu sempre procurei ter umas palestras com os nomes diferentes para poder atrair os jovens, né? Quando você coloca um título diferente, o jovem ele vai por causa daquele tema. Até um dia eu havia feito uma palestra chamada O Herói dos Maus. Aí eu fiz aquela chamada, Hollywood apresenta o herói dos bonzinhos e tudo, mas quem seria o herói dos maus? Aí falei sobre Jesus, né? Que lindo. E aí nós tivemos um público muito grande ali naquele dia. E aí esse livro surgiu de uma experiência. Eu estava fazendo uma viagem e entrou um casal e sentou na minha frente, esse casal dentro de um ônibus, e nós fomos fazendo grande parte da viagem com esse casal discutindo, brigando. Eles entraram brigando dentro do ônibus. E aí aconteceu uma parada 3 horas depois, foram 3 horas de briga, de discussão. A menina parava de discutir, o menino voltava a discutir, e aí 3 horas depois houve uma parada, eles desceram e voltaram se amando, beijando, namorando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui na minha frente, né? Parece que depois da briga eles queriam demonstrar o amor de um pro outro e não deu certo também. Porque quando o rapaz virou pra moça e falou que a amava, a moça queria dizer que amava mais o rapaz. E os dois começaram a discutir para saber quem amava mais um ao outro. Eu falei, não vai dar para dormir. Porque esse casal aqui tem um namoro idiota. Eu falei, namoro idiota. Ó,
que legal, um tema para uma palestra, né? Aproveitando que eu não ia dormir, eu comecei a observar o casal, pegar alguns exemplos e escrevi uma palestra para fazer no dia seguinte. A palestra deu muito certo. Aí eu falei, vou escrever um livro. E aí foi meu primeiro livro e é um sucesso de vendas, tem sido uma benção. E é verdade, né? Tem gente que fica num relacionamento que você olha assim, gente, por que estão juntos? Se for perguntar para eles no momento em que esteja tudo bem, eles dizem, não, é porque a gente se ama, a gente briga muito, mas a gente se ama. Eu falei, mas tem comportamentos tão idiotas, né? Que você fica assim, vamos ajudar essa criança, né? Porque são muito imaturos, muito infantis, Sim. Comportamentos infantis. Uma coisa que me deixa assustado é a definição de amor que as pessoas têm. As pessoas, elas dizem eu te amo com a mesma frequência que dizem eu te amo para coisas. O namorado acaba de tomar um sorvete e fala assim, eu amo sorvete. Aí eles vão a um restaurante e comem algo que eles têm costume e dizem, eu amo isso. E depois ele olha para a namorada e diz, eu te amo. Que amor é esse, né? Um amor meio que coisificado, um amor que eu amo no mesmo plano que eu amo coisas, né? Então nós precisamos analisar um pouco mais essa definição de amor, porque eu aprendi que nós não devemos falar que eu te amo até que eu esteja disposto a me colocar no lugar do outro, até que eu esteja disposto a sofrer tudo que o outro for sofrer. Me colocar mesmo, eu te amo, ao ponto de trocar de lugar com você se for preciso. Se você estiver passando, porque é aquilo que Paulo fala, né? O amor de sacrifício, o amor que se sacrifica pelo outro. Então, eu só devo dizer eu te amo para uma pessoa quando eu estou disposto a me colocar no lugar dela. Então, não deve ser dito como eu digo para um sorvete, como eu digo para um alimento, né? Mas é isso que nós temos visto, pessoas que dizem eu te amo na mesma frequência que dizem amar coisas. É isso mesmo. A gente usa muitas palavrinhas, muitos eufemismos, muitas coisinhas assim, ai, bonitinho, fofinho, amorzinho. Opa, amorzinho. Aí fica essa coisa que perde a essência do que é amor de verdade. E na tua definição, como que você entende amor? Olha, eu entendo o amor justamente como a Bíblia diz. O amor que se coloca no lugar do outro, o amor que coloca o outro como a prioridade dentro de um relacionamento humano. Claro que nós falamos de um plano maior, Deus é a prioridade nas nossas vidas. E até no nosso relacionamento. Importa agradar a Ele. Mas tratando de um relacionamento entre o homem e uma mulher, o amor é aquele em que você é capaz de se colocar no lugar do outro, é capaz de saber como o outro vai se sentir diante de uma palavra, é saber tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é cuidar do outro como Paulo fala. Se você estiver cuidando da sua esposa, você está cuidando do seu próprio corpo. E se ela estiver cuidando de você, ela vai estar cuidando do próprio corpo dela. Então ninguém quer ferir o próprio corpo, ninguém quer ofender o próprio corpo, né? Então essa é a minha visão de amor. Aí mora um perigo, né? Porque os casais, quando eles não se sentem um parte do outro, então já não há distinção. Se não faz não tem essa ideia, então machucar o outro, ferir o outro não tem a ver comigo, é porque você merece. Então eu me excluo, eu não me sinto um com ele, os dois não formam uma só carne, né? Então não tem essa tristeza porque o outro está sentido, está sofrendo. Não, é muito simples, viro as costas e deixo você, problema meu, você não é meu, você não me pertence. Então como é que fica este tal de amor, né? Só ali na áurea do romance. Vamos a algumas características de um amor idiota, segundo Júnior Meirelles, aqui no nosso Sem Tabus de hoje. O que você considera aí de casa, né? Também uma característica de um namoro idiota. Já viveu uma experiência assim e depois olha para trás, hoje pode olhar para trás e assim, gente, como eu fui naquele relacionamento, sabe, tomada por uma nuvem mental que não me deixava enxergar. Você está preso numa situação como estas, vai ouvindo e compartilhe com a gente também as suas experiências. A sua primeira característica aqui levantada a respeito de namoro idiota é namoro que não tem Deus como prioridade. Exatamente. O que eu percebo? Eu percebo uma inversão dos mandamentos, né? A pessoa ama muito mais o próximo do que a Deus. E não é isso que acontece. A Bíblia não é isso que deveria acontecer, né? A Bíblia nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas. E eu percebo as pessoas deixando Deus de lado, Deus não é mais uma prioridade em alguns relacionamentos. E como que eu comprovo isso? Veja bem, quando uma moça cristã que entende dos princípios e dos valores éticos e morais, religiosos que nós defendemos, ela vai para a cama com o namorado, porque o namorado diz assim, se você não for comigo para a cama, eu termino com você. Quando ela faz isso, ela está comprovando, declarando quem ela ama mais, quem é a prioridade na vida dela. Porque ela tem noção dos princípios. Então ela abre mão de seus princípios, de tudo que ela aprendeu, abre mão daquilo que a palavra diz para agradar o namorado. Então ela está dizendo quem é a prioridade dela naquele momento, né? Então eu vejo isso em muitos relacionamentos. Uma coisa que eu falo com os jovens é o seguinte, todas as vezes que eles fizerem isso, eles estão fadando o relacionamento ao fracasso, porque o namorado, a namorada torna-se um ídolo e tudo que você idolatra, você perde. É isso mesmo.
Então, e nós falamos disso em outros programas, né? Sempre, gente, a prioridade é Deus. Outro dia, gravando alguns vídeos, eu dizia assim, olha, se você não concorda com o que eu estou dizendo, porque você não crê na palavra, você não tem os princípios, né, da fé, como nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia, então, desculpa, eu não estou falando com você. Você pode continuar pensando, e eu repito isso aqui, você pode continuar pensando como você pensa, segue a tua vida, está tudo bem, as tuas escolhas são as tuas escolhas. Não vamos ficar aqui apontando o dedo no seu nariz, tal. Mas nós temos, é natural nosso falar a respeito destas questões e sempre pontuar que a nossa referência é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, sexo depois do casamento. Casamento é uma cerca para proteger você da imoralidade, da pornografia, sabe? Dessas coisas que corrompem os bons costumes e que traz sofrimento à alma humana, ao coração da gente. Então, jovem, por favor, já estamos apelando para você. Considere a palavra de Deus e pôr Deus em primeiro lugar em sua vida. Quando você tem conhecimentos gerais a respeito de tudo na vida, sobre as matérias da vida, mas você não tem conhecimento a respeito de Deus, que é a matéria da vida em sua excelência, você não sabe nada. Você não sabe nada. Você tateia no escuro. Se der certo, deu. Se não deu, mas quando você tem a palavra, caminho seguro, sabe? Você vai até o fim. E custe o que custar, você vai estar seguro nas mãos do Senhor. Mas ainda assim, para quem não pratica e não vive de acordo com aquilo que nós estamos falando, eu tenho falado com os jovens que eu pastoreio, com os conectados lá de Caratinga, é o seguinte, convidem os seus amigos para experimentarem. Experimenta viver os princípios da palavra de Deus, experimente o amor de Deus. Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Sua vida vai ser totalmente diferente. E aí você vai entender a nossa linguagem, entender o que nós estamos falando e você vai perceber o quão errado você estava. Mas isso é Deus que coloca no nosso coração. Basta você ter a atitude de experimentar. Quem experimenta o amor de Deus, né? Não quer outra coisa, nunca mais. E aos jovens cristãos cabe a responsabilidade de ser referência, não é? Claro. De ser luz, porque as pessoas, nós não vemos a Deus fisicamente, Deus sobrenatural, Deus é o Deus invisível, né? Que não dá para descrever quem não primeiro tem essa experiência pessoal de um encontro, de sentir essa presença de agora. Mas as pessoas olham para nós cristãos e eles fazem uma leitura que não aponta para Deus. Aí fica difícil, né? Ficar falando. Então, jovem de Deus, seja de Deus de verdade. E no namoro, fica a dica, viu? Namoro pecaminoso, sem senso de consequências. Você diz que é uma das características de um namoro idiota. Exatamente. Aí as pessoas pensam que pecado é só o sexo, né? Verdade. E existem pecados de diversas formas. Até mesmo o primeiro tema, a primeira característica. Quando Deus não é prioridade, já é uma forma de pecado. Então, existem várias formas de pecado. Eu citei já no programa que o maior pecado que eu acredito que um casal pode cometer é esquecer Deus durante o namoro. O casal que estava muito envolvido com a obra e de repente esquece Deus. Então, um namoro que te afasta de Deus, que te afasta dos seus compromissos com a igreja, um namoro que te leva para longe de Deus. A principal característica de um namoro, se você for observar, ele deveria ser para você aprender sobre o outro e para te aproximar de Deus. Dois se juntam para melhorar um ao outro, para contribuir um para o outro, né? Então, quando esse namoro, ele não é essa contribuição, essa edificação, esse projeto de crescimento um do outro, então ele já pode ser considerado um namoro provavelmente pecaminoso e sem senso de consequência. Essa questão do amor que dizem sentir um pelo outro, né? Eles dizem que fazem tudo por amor, vale tudo por amor. E nós sabemos que não vale tudo por amor, né? Nem tudo, se é que é amor a princípio, é a primeira coisa que nós precisamos definir. Não vale tudo, porque depois que aquele sentimento, aquele relacionamento ele acaba, e algumas vezes o relacionamento acaba por causa dessa falta de senso de consequência, a pessoa põe a mão na cabeça e fala, eu fiz tanta coisa pelo outro e agora eu estou aqui, o outro não mereceu tudo que eu fiz. Então, será que vale tudo? Tem pessoas nos assistindo que fizeram tudo por amor, tudo. E muita coisa mesmo. E hoje elas estão arrependidas por causa de tudo que elas fizeram, por falta de consequências. Entender que tudo que nós fazemos é uma semente que nós plantamos. E o que você planta hoje, você tem que se preparar para a colheita dela amanhã. Por falta do senso das consequências. Por falta do senso das consequências. E tem a ver, esse fazer tudo por amor, tem a ver a falta de discernimento a respeito do que é o verdadeiro amor. Exatamente. Né? O amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, aquele amor que é referenciado em Deus e somente em Deus, né?
mas é um amor de sacrifício, um amor de entrega, mas é um amor que, dentro de tudo isso, ele tem uma grande responsabilidade. Com certeza. Quando a gente diz, eu faço tudo por amor, e você vai enxergar assim, tem uma inconsequência, uma irresponsabilidade, sabe, que passa pela desaprovação dos pais, passa pela desaprovação da família como um todo, passa pela desaprovação até dos amigos. Não, mas eu quero, eu vou e eu faço por causa do amor. Que amor é esse que cega, né? Até porque o amor, ele é racional, a paixão é inconsequente. O amor verdadeiro, não, o amor pensa, o amor coloca o outro como prioridade, o amor pensa nas consequências, pensa no que aquela atitude vai gerar, entende? Então, o amor, ele é racional, ele não deve ser feito de uma maneira inconsequente, não deve ser agido. Então, quando tem a pessoa inconsequente, ela deve questionar se o que ela sente é amor ou se é paixão, quando ela não pensa no que vai gerar aquilo que ela está fazendo. Então, ela deveria se questionar. O que eu sinto, será mesmo que é amor? Então, é uma boa reflexão para a pessoa ter e ter uma distinção, uma definição para ela mesma do que é amor e do que não é. Por isso que é bom ser cuidadoso também com os relacionamentos que começam muito cedo, namoros precoces, adolescentes, meninada. Olha, assim, a gente vai amadurecendo com a vida e aprendendo. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que está namorando ou está gostando de um rapaz e o rapaz gostando de uma moça. O amor é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Você fica assim totalmente tomado por aquele sentimento, aquela emoção. Mas a sua vida não se determina ali com aquela pessoa. Pode ser que seja sim o seu futuro marido, seja sim sua futura esposa. Tem algumas histórias, sabe, bonitinhas e tal. Mas a regra, assim... A chance de dar errado é muito maior. A chance de dar errado é muito maior. A chance de aquele seu primeiro amor não ser seu primeiro amor é muito grande. Então, espera um pouco mais, escuta um pouco mais, seja um pouco mais sábio e fica aqui com a gente. Nós vamos ali no intervalo, já vamos voltar. Tem outras características, minha gente, aqui do namoro idiota. Será que você está vivendo um desses? E aqueles que não estão vivendo e estão com medo de errar, a gente acredita estar ajudando você aqui a tomar decisões sábias, tá? É rapidinho, voltamos aqui no seu Sem Tabus, deixe o seu recadinho em qualquer um dos nossos endereços, seja no Face, no Instagram, estamos com você, tá bom? Até já aqui no seu Sem Tabus. Boa noite para você. Vamos continuando o nosso Sem Tabus. Hoje o tema é namoro idiota. Tô fora, não é? Então, você como se relaciona? Se relaciona sério? É para valer? Conhece primeiro? Conversa primeiro? Dá uma olhada na família? Visita o comportamento? Tem, sabe assim, atitudes mais racionais do que emocionais? Difícil, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, assim, a emoção grita e diz assim, esse é o caminho, andai por ele. Você vai no caminho do perigo, porque sentimento não determina tudo, não é, Júnior? Não, sentimento não. Até porque eu vejo hoje falar, nós já até discutimos aqui sobre a questão do vale tudo por amor. Não vale, e nós vemos as pessoas fazendo tudo em nome do amor, e esse amor, ser movido pelo sentimento, ser movido pelo coração, a Bíblia diz que isso não é sábio, isso não é ter prudência, né? Jeremias vai dizer que o coração é enganoso. Então, um namoro idiota é um namoro em que o coração dirige aquele relacionamento. E o coração vive colocando as pessoas em perigo, vive colocando as pessoas em enrascadas, eu cito nesse livro. Então, quem foi criado para ser guiado por instinto? Foi o homem? Não, foi o animal. O animal é guiado por sentimento, por instinto. O homem é razão. Então, quando o homem deixa de colocar razão em suas relações, ele corre o risco de estar tendo um relacionamento idiota, um relacionamento sem o senso de consequência, pecaminoso e com as outras características que nós citamos aí. Pois é. E é uma frase célebre, né, atual, é assim, faz o que diz o seu coração. É? Quem nunca ouviu essa frase, quem seguiu o coração sabe as consequências de seguir o coração, né? Mesmo você que não é cristão que está assistindo, se você ouviu esse conselho em algum momento e decidiu andar pelos caminhos do seu coração, você sabe o que aconteceu, né? E a gente, às vezes, posta frases como esta, importa o que diz seu coração, o que seu coração está dizendo? E aí a palavra me diz assim, mas esse coração é enganoso, esse coração é carne, olha, esse coração ainda não está na mão de Deus, não está na mão do Senhor, preste atenção, ele não foi ensinado na palavra. E aí você fica assim, puxa, eu preciso rever isso aqui.
O que eu estou sentindo? Ai, não, é um sentimento muito bom, é muito bom. Mas, minha gente, sentimento é um negócio que oscila. Sabe aquele casal que você citou no começo ali do programa, que você observou numa viagem? Sim, claro. Né? E eles são muito movidos pelos sentimentos, brigavam, briga. Aí o sentimento, sabe, se acomoda. Ah, eu te amo. Aí já outro sentimento. Aí vai nesse sentimento aqui, desce do ônibus um sentimento, sobe no ônibus outro sentimento, desce. Essa coisa de subir e descer. E a vida, ó, quando você entrar no casamento, você não pode ficar oscilando assim todos os dias, a vida inteira, briga aqui antes do almoço, depois do almoço, à noite faz as pazes. Não é assim. A gente precisa alcançar uma constância. Namoro idiota é um namoro que tem muita briga. Sim, muita briga, é rodeado de briga. O casal, ele vive discutindo por coisas pequenas, por isso é idiota, porque é infantil, porque o casal, ele vive brigando por coisas que não fazem sentido. Às vezes a menina vê uma coisa que não existe, o rapaz vê uma coisa que não existe, e aquilo vira um problema para eles. Falando sobre o coração também, às vezes o nosso coração deseja coisas boas. Aos olhos humanos, são coisas boas. Mas eu tenho dito aos jovens da minha igreja que tudo que você conseguir na vida, se não for aquilo que Deus decidiu que você conseguisse, eu até digo que o dia que você conseguir ser tudo que você sempre quis, ter tudo que você sempre quis ter, você fracassou. Por quê? Porque tudo que você quis ser e tudo que você quis ter não é nada, não é uma gota perto do oceano que Deus tem pra gente. Por exemplo, Isaías vai dizer, Deus falando com Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus, são mais altos. Ou seja, o que Deus tem para a nossa vida, apesar de nós querermos coisas boas, desejarmos coisas boas, sempre é muito melhor, é infinitamente melhor. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós não conseguimos imaginar, pensar na grandeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, às vezes, nós ficamos correndo atrás de coisas muito pequenas, achando que são boas, e Deus tem o melhor para nós. E o que eu gosto de ouvir o Júnior falar a respeito desses temas de relacionamento, ele se dedica a isso, e que respalda a fala dele é a sua história. Você pode ter perdido uns dos programas passados, ou todos, e perdeu muita coisa, minha gente. Tá tudo no site, no nosso canal também, tá? No YouTube. Vai lá, o endereço aparece aí para você. E aí o que acontece é que eu estou ouvindo ele falar, mas ele me mostrava, por exemplo, um vídeo da sua filhinha que hoje tem 2 anos, e quando ela pede para orar, pede para o pai colocar a mãozinha sobre a cabeça dela, orar, ela ora pela mãe, ela ora pelo pai com 2 anos de idade. Aí você vê assim uma família, sabe, que trabalhada na fé, no compromisso, no amor. Ele ficou aqui para a gente fazer esses programas. Ai, que saudade da minha família. Ai, mas eu vou ficar em casa com eles os próximos 3 dias. Nós vamos estar juntos, não tem compromisso. Tá, eu vou ficar com eles e etc. Esse aprendizado. Aí eu fico ouvindo e vendo isso. E aí me reporto a um período em que ele ficou afastado desse plano bonito de Deus e viveu experiências lá fora, mas o Senhor o resgatou. Então, sabe você que está aí assistindo a gente e que pode dizer assim, mas isso não é para mim não, isso é para gente pura, isso é para gente santa, isso é para gente boa. Amei o tema da tua palestra, o herói dos maus. Né? O problema é que ele é mau, eu sou má, você é mau, mas a gente tem um herói salvador. Então, ele é bom, ele restaura, ele resgata. Aí você não tem sabedoria, você não é muito jovem, ou você está sofrido, ou coração ferido, decepcionado, o que quer que seja. Ou andou fazendo um monte de besteiras. Ah, Darleide, não sou mais virgem, e estou grávida, ou tenho filho, sou mãe solteira, ou pai solteiro. Ai, que sofrimento, que vergonha. Você é muito mal, né? Menino mal, eu também sou má, ele também é mal, mas existe o herói dos maus. Exatamente. Né? E eu tenho um conselho para a pessoa que está se sentindo assim. Esse é o melhor momento para se entregar à graça. Porque é quando nós sentimos que nós não merecemos. Quando você sente que você não merece, quando você sente que você é um nada, é o perfeito momento de você se entregar nas mãos de Deus. Deus, ele pega aquilo que é nada e transforma em alguma coisa e faz ser. Então, se você se sente assim, se abra para a graça, abra o seu coração, deixe o Senhor entrar no seu coração, que aí você vai ver a realidade da sua vida sendo transformada. Depois que você conhecer o Senhor, que sua vida for mudada, você ainda vai continuar se sentindo pouca coisa, né? Um nada, mas um nada nas mãos de Deus. E isso é bacana. Eu hoje, Darleide, apesar de ter uma história, apesar de ter um testemunho, eu ainda tenho aquele versículo lá de Lucas, quando Jesus fala assim, olha, vocês são servos que fazem simplesmente o que foi mandado. É simplesmente isso. Pessoas que dependem da graça a todo momento, que dependem de Deus, e que se não fosse Ele, eu não conseguiria ter escrito essa história, né?
E Paulo diz assim, eu sou devedor da graça. É muito, é uma dívida muito grande. É um amor que nós não teremos como retribuir nunca, não teremos como explicar, e nós simplesmente devemos nos entregar esse amor e viver ele. Então voltando aqui, ó, namoro que tem muita briga, muita inconstância, característica de namoro idiota, viu, minha gente? Por favor. E se chega o casamento... Ó, gente, namoro idiota faz mal, imagina um casamento idiota. Aí dá um problemaço. Mas a gente está querendo prevenir você, amigos. Sobre essa questão da briga também, é interessante o seguinte, eu estou escrevendo um novo livro que chama Sinais que o Namoro Não Vai Dar Certo. É interessante, eu estou estudando alguns casos para poder falar sobre um tema, que é a questão do temperamento e das brigas constantes. E aí você percebe alguns casos em que o desfecho do namoro não foi legal, que as pessoas que terminaram em morte, que terminaram em tragédia, você percebe que todos esses relacionamentos davam sinais desde o início de que aquela pessoa era agressiva. A minha esposa nunca namorou, mas ela teve uma experiência de ser convidada para ir a uma pizzaria com um rapaz, um pretendente. Você foi o primeiro namorado dela? O primeiro namorado dela. Que bonitinho. Mas antes de mim, um mês antes de mim, chegou um rapaz convidando ela para ir a uma pizzaria. Ela foi a uma pizzaria com ele, ela estava aberta a ouvir Deus, a ouvir alguém que a convidasse para namorar. E lá na pizzaria ela foi muito bem tratada pelo rapaz, o rapaz cuidando dela. Atencioso, gentil. Sim. Só que num determinado momento, depois de ter feito o pedido demorou a chegar. E ele chamou o garçom e brigou com o garçom na frente de todo mundo. Aí ela esperou o garçom sair e falou com ele assim, olha, eu tenho que ir embora, não dá mais para eu poder ficar. Aí ele, mas a pizza ainda não chegou. Ela falou, não tem como eu ficar. Ele falou, por quê? Ele falou assim, olha, porque alguém que briga com o garçom deve estar mentindo para mim quando está cuidando de mim dessa forma. Ela se levantou e foi embora. Graças a Deus. Yes! Porque aí eu cheguei. Era um namoro idiota, ela se livrou dele, tô fora antes de entrar, e Deus tinha realmente algo melhor para a vida dela, né? Que não era eu, a história que nós escrevemos junto. Aí alguém ali vai assim, mas ela devia ter uns 27 anos, 25 anos, já devia ser uma moça madura. Qual era a idade dela? Ela tinha 18 anos 18 anos, era uma menina ainda. Ou seja, mesmo você sendo muito jovem, tem como ser sábio, tem como estar atento aos sinais, aos detalhes. E olha o que ela diz, né? Se você trata assim com o garçom, você deve estar mentindo para mim. Você está me tratando muito bem, mas está tratando o que está servindo a gente muito mal. Isso é razão, é usar a razão. Ai, mas fica apaixonada. Ai, o coraçãozinho saindo pelos olhos, a cabeça no mundo da lua. Ah, mas isso é da idade. É da idade, mas a gente pode também, nesta idade, ter um pouquinho de juízo, um pouquinho de maturidade, né? Sabe de onde vem a sabedoria? Às vezes a pessoa está nos assistindo e ela fala assim, olha onde eu adquiro a sabedoria. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós nos aplicamos à leitura da palavra, quando você vai ler Provérbios, você percebe quanta sabedoria aquele jovem rei tinha, quanta sabedoria para transmitir. Quando você vai ler Eclesiastes, as palavras do rei, você vê o que ele adquiriu durante toda a vida, todo o conhecimento. Então, nós temos hoje dentro da igreja uma geração de jovens muito sábios, jovens que sabem o que estão falando, que têm coisas para transmitir. Então, você que está aí nos assistindo, que quer adquirir sabedoria para lidar com as diversas áreas da sua vida, é só ler a palavra. Ela está disponível em todos os lugares. No hotel onde eu estou tem uma Bíblia, em aeroportos tem uma Bíblia. Onde você for, você vai encontrar uma Bíblia. Então, leia a Bíblia, se aplique na leitura da Bíblia que você vai adquirir a sabedoria para tratar com o seu coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então a Bíblia, ela tem esses princípios, esses valores e esses conselhos para que o jovem se torne sábio e seja um jovem muito mais feliz, sem muita ferida, com o coração guardado e protegido por Deus. Mas a pessoa fica ali só no joguinho, né? Só nos joguinhos que vai baixando ali, enchendo o smartphone, mas não enche a cabeça de bons pensamentos, né, minha gente? Provérbios tem conselhos assim tão claros, tão práticos. Filho, foge dessa mulher, foge dessa mulher sensual, foge da presença do mal, foge, se guarda, confia no conselho do pai, confia no conselho da mãe. Filho, fica aqui comigo, segura na minha mão, eu sou a própria sabedoria, eu estou contigo, pergunta para mim, pede os meus conselhos. Mas a pessoa fica lá, né? No videogame é um jogo atrás do outro.
a gente toma mais atitude na vida. O próprio Salomão foi um jovem que experimentou muitos amores, né? E ele vai chegar no livro de Eclesiastes, lá no primeiro capítulo, ele começa a dizer que é vaidade. E aí no último capítulo, no penúltimo capítulo, no capítulo 11, verso 9 e 10, ele dá um conselho direto para o jovem. Olha, jovem, siga os desejos do seu coração, seja feliz, mas lembre-se de uma coisa. Deus vai te pedir conta de tudo que você fez. E aí lá no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e você diga, não tenho mais prazer na vida. Então, o sábio, ele está dizendo sobre um comportamento que ele teve durante toda a vida e qual foi o desfecho da história dele, em que tudo que ele experimentou, os melhores vinhos, teve 1000 mulheres, né, teve experiências, mais experiências, e ele conclui que o melhor da vida é você lembrar do seu Criador em todos os dias da sua vida. Porque senão você vai chegar no fim da vida dizendo, eu experimentei tudo, mas tudo que eu experimentei não me trouxe real felicidade e satisfação. Muito bem lembrado, esse é o pastor Júnior Meirelles e ele está à frente do Ministério Namoro com Propósito. E o pastor Júnior está aqui nos ajudando a pensar sobre estas coisas, influenciar você para o bem, tá bom? Mais uma característica de um namoro idiota, namoro passageiro. Namoro passageiro, nós percebemos os jovens hoje começando e terminando relacionamentos muito cedo. Eu compartilho de uma visão de quase 10 anos trabalhando com jovens. E aí eu sempre fui muito amigo de pastores muito mais experientes do que eu. E graças a isso eu consegui ter um pouco mais de experiência, andando com pessoas mais sábias, né? E o que eu ouço desses pastores é que há 15, 20 anos atrás, quando um jovem chegava na igreja e falava assim, olha, estou namorando, aquele namoro era a certeza de que eles transformariam em um casamento. Dificilmente, há um tempo atrás, o jovem começaria um namoro para terminar, para não investir nele, para não cuidar dele. E aí agora nós percebemos o inverso, né? Os jovens chegam na igreja hoje com uma namorada, aí 15 dias depois já está com uma outra namorada. Mas cadê a namorada? Ah, pastor, o senhor sabe, né? A fila anda. Eu ouvi isso de uma jovem. Pastoreava uma igreja e a minha igreja pastoreava uma igreja local como pastor titular e ela era constituída basicamente de jovens. Nós tínhamos 80% da membresia jovem. E uma moça que já estava na igreja há algum tempo, eu percebi que ela estava namorando os meninos da igreja. Terminava com um, começava outro. E aí eu fui e chamei ela, falei, filha, você já namorou quase todos os rapazes da igreja. E ela falou comigo assim, pastor, a fila anda. Eu falei, eu sei quem está empurrando a sua fila. Eu sei muito bem. Eu falei, sua fila anda na proporção, você não vai entender talvez, mas sua fila anda na proporção que o capeta empurra. O diabo está empurrando pessoas para a sua vida. E você não tem ideia do quanto você tem sido marcada pelas histórias dessas pessoas que passam pela sua vida. Então, todo namoro passageiro, ele é passageiro porque ele não tem propósito. Eu sempre digo aos jovens, você só deve namorar uma pessoa com quem você tem certeza que quer estar com ela daqui a 10 anos. Mas como saber isso se você não tiver um tempo de preparo, de conhecimento, um tempo de amizade? Você não deve começar de cara o relacionamento. Por isso temos muitos relacionamentos passageiros, muitos. Por quê? Porque as pessoas vão para o relacionamento para ver se vai dar certo. Não, você primeiro precisa conhecer, saber se aquela pessoa com quem você está se relacionando merece ter um tempo de maior intimidade com você e se você também vai conseguir lidar com tudo que ela tem, com as características boas, com os defeitos, né? Porque você recebe o pacote inteiro, né? Você vai lidar com tudo que aquela pessoa tem a te oferecer. Você diz assim, namoro passageiro e sem propósito. Que aí eu me lembro que no outro programa, você disse assim, até tem propósito, né? Porque todos têm um propósito. Agora, depende muito de que propósito é esse. E é muito comum ver que alguns desses relacionamentos que a gente olha assim, tem características de namoro idiota e eles são passageiros, etc. O propósito é passar o tempo com alguém. Eu, sabe assim, vou ter alguém para ficar o fim de semana, para ficar algum tempo, alguns dias, sabe, trocar uns beijos, para ficarmos juntos e tal. Mas o propósito de sentir. Eu quero sentir, eu quero ter, eu quero... Mas não é uma coisa assim, pensando na vida, pensando numa história. Aí alguém vai dizer assim, mas Darley, de cobrar isso de alguém tão jovem, de um menino com 15 anos, uma menina, ou mais cedo, 13, 14 anos, esperar isso. Por isso que a gente não indica começar a namorar tão cedo, né, gente? Vamos falar disso depois do intervalo também, tá? Sim. A gente falar um pouquinho, sabe, o cuidado que precisa ter para começar um namoro. É muito jovem, é muito menino, muito menina ainda...
desculpa, não é hora ainda. Pode até entrar no relacionamento, mas tem alguns riscos que a gente precisa cuidar deles, prestar atenção, ajudar você a saber que namoro é coisa séria, minha gente. Entrar na vida de alguém é coisa séria. Você deixa marcas e alguém vai deixar marca no seu coração, entende? Fica a história ali na sua memória que marca você. Quando você tiver 30 anos, você vai lembrar do que você sofreu quando tinha 15, porque ninguém te deu um toque ou porque você foi rebelde. Entendeu? É para evitar dores. Rapidinho a gente volta aqui no Sem Tabus. Fica com a gente mais um pouquinho. Até já. E então, como é que está? Animado, animada? Essa hora, né? Já tem muita gente cansadinha, só esperando o final do programa. Mas tá, já estamos na última parte do programa e daqui a pouquinho você descansa melhor. Ou você que está nos assistindo, vai nos assistir depois no nosso canal no YouTube. E aí você fica mais livre, né? Para ver a qualquer hora e repetir, volta novamente, escuta melhor, anota, fica memorizando e põe em prática na tua vida. Esse é o seu Sem Tabus e hoje nós estamos recebendo o pastor Júnior Meirelles, estamos falando pautados na proposta de um namoro com propósito, que tem a proposta de ser um namoro que aponte para você um caminho mais seguro do que esses que aparecem por aí. Fica aqui, fica colar, um beijinho aqui, um beijinho colar, um coração ferido aqui, um esparadrapo a colar, um sangramento aqui, outra colar. Ah, mas fazer o quê, né? O amor faz sofrer. Amor faz sofrer assim não, minha gente. O amor faz a gente crescer na vida. E hoje o tema principal é namoro idiota. Tô fora. Tema de um dos livros do pastor Júnior. Pastor, e antes do intervalo, falava a respeito de namoro muito precoce, com pessoas muito novinhas. Há de se pensar que há um risco, né? Porque namorar, ter alguém, cuidar de alguém é um pouquinho mais exigente do que um joguinho de videogame. Exatamente. O nosso problema é que a mídia, ela passa uma história sobre relacionamento que é linda, né? Pinta uma história linda. Então, nós percebemos os jovens que iniciam relacionamentos na mídia, eles escrevem uma bela história. Só que ela oculta parte daquilo que é um relacionamento de verdade. Exato. Você percebe que o seu relacionamento com a sua mãe, por ser um relacionamento assim, de intimidade, de muita proximidade, ele tem conflitos, o seu relacionamento com seus irmãos e até mesmo com seus melhores amigos que não têm laço de sangue. Como não esperar isso de um relacionamento amoroso, né? Que é uma construção, que as pessoas estão juntas, conhecendo uma outra, não conhecem. O pai e a mãe você já conhece há muitos anos, o irmão, um amigo de infância. Agora, um namorado com quem você está começando, um relacionamento, você ainda está conhecendo. E até vocês se afiarem, até vocês se conhecerem de verdade, saber que o outro olhou para o lado, mas não olhou para a menina, ele olhou para o lado, não é o comportamento dele. Então vai ter muito conflito, muito problema. E as pessoas que começam a namorar de forma precoce, eu sempre digo, vocês estão querendo sofrer cedo demais. Né? Porque por mais que o relacionamento seja um bom relacionamento, ele tem os seus problemas. Como diria, né? As coisas não são um mar de rosas. Às vezes até são, mas não oculta os seus espinhos. Né? A rosa também, ela é bonita, mas ela tem os espinhos. E o relacionamento é assim também, tem os seus espinhos. Agora, uma coisa que eu percebo é o seguinte, os jovens eles não têm maturidade para iniciar um relacionamento quando começam muito cedo, não têm maturidade para cuidar, para desenvolver esse relacionamento e quando o relacionamento termina. Né? Eu atendo pessoas de todas as idades, solteiros de todas as idades. E aí eu atendo pessoas mais velhas. Eu atendi um rapaz de 38 anos que havia terminado um relacionamento. Um rapaz cristão que havia terminado um relacionamento. E aí, o que aconteceu? Aquele rapaz foi para um bar beber. Um rapaz de 38 anos que você, conversando com ele antes da história dele, antes, sabendo da história, você percebe que era um rapaz que tinha maturidade. Tinha idade, experiência de vida e maturidade. Mas quando o assunto é o coração, é complicado manter o equilíbrio, né? Nessa idade de 38 anos. Agora você imagina, Darley, de um menino de 12, 13 anos terminando um relacionamento. Se uma pessoa com aquela idade, depois de toda a bagagem, toda a experiência, consegue abdicar de seus princípios, ir para um bar beber e vive uma vida desequilibrada por um momento, imagina um jovem. A mídia, ela não divulga, mas nós temos muitos casos de jovens que cometem suicídio ao fim de um relacionamento. Por não saberem lidar, eles pensam que encontraram o grande amor da vida deles. E agora, o que eu vou fazer sem aquela pessoa? A vida continua. Ao fim de um relacionamento, a melhor coisa que você pode pensar é que logo depois da curva vai ter uma surpresa para você. E é sempre assim.
Sempre assim, nós, depois de passarmos por alguma decepção, Deus sempre compensa as nossas vidas, né? Coloca pessoas do nosso lado, amigos, pessoas para nos proteger, pessoas para nos amar. Então, um grande risco de começar um relacionamento muito cedo é porque essas pessoas, elas idealizam o relacionamento perfeito e não se preparam para o fim. Lá em Eclesiastes 7, o sábio Salomão fala assim, olha, viva os bons momentos intensamente, mas se preparem para o mal. A vida ela é ambígua, a vida, da mesma forma que você tem coisas muito boas, ela também tem coisas também desagradáveis. Então você deve festejar sim o dia bom, se alegrar no dia bom, mas nunca se esquecer que existe a possibilidade do dia ruim, existe a possibilidade do término. Então, voltando sobre aquele tema, sem senso de consequências, se entregar demais, entregar o coração demais sem reservas, eu costumo dizer que é mergulhar fundo em amores rasos. Você sobe e mergulha fundo de cabeça, depois era raso demais e você se fere. Então, uma grande preocupação minha é isso, os jovens começarem a namorar cedo. Eu até costumo dizer que a melhor idade para uma pessoa começar a namorar é a partir dos 16 anos. Ainda acho cedo. Ainda é cedo. Ainda é cedo, mas com tudo que nós temos Sim. hoje, com o desejo do jovem namorar, e eu até digo, não começar com o relacionamento com intimidade física. A melhor coisa, começa com um relacionamento de amizade, anda com aquela pessoa, vai a uma lanchonete com aquela pessoa, conhece, desfruta do tempo de conhecimento. Eu e minha esposa, nós não tínhamos nada para oferecer um para o outro. Nós não nos beijávamos, nós não nos tocávamos, mas o tempo que nós nos conhecemos, ele foi a base para o nosso relacionamento. Eu estou com ela há 7 anos, eu quero passar com ela, se eu puder, pelo menos mais uns 100 anos. O que o Senhor me der de oportunidade para viver, eu quero viver ao lado da minha esposa. Sabe por quê? Porque nós não nos entregamos totalmente um ao outro. Nós tínhamos senso de consequências. Então, nós fomos entregando um ao outro à medida que nós percebíamos que nós estávamos cumprindo o propósito para o qual nós edificamos o nosso relacionamento, para nos aproximar de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estávamos, mais nós nos entregávamos e nos envolvíamos um com o outro, porque nós sabíamos que Deus estava naquilo. Esse é o ponto, né, que a sensação, a intimidade, o toque, é muito divulgado, é muito midiático, assim, pá, isso é o que vende, né? Você encontra, assim, um seriado em que vende muita sensualidade e as meninas, os meninos têm aquela imagem, idealizam que a vida é aquilo ali. Sabe, é beijar, ir pra cama, fazer sexo, namoro, é isso ali. Hoje, quando a gente fala assim, você tá solteiro, tô solteiro. Tô solteiro quer dizer, tô sem namorado. Não, você não é solteiro porque tá sem namorado, você é solteiro porque você não é casado. Exatamente. Mas olha a confusão que faz. Você é solteiro porque não está casado, o estado civil não mudou, você é solteiro, solteiro. Com namorado ou sem namorado, você é solteiro. Mas o que tem na cabeça? Sexo, intimidade, aí fica um comprometimento muito grande para uma cabecinha muito jovem, para um corpinho ainda muito, sabe, delicado para os embates de um relacionamento sério. Então não é tua hora, não é teu tempo, não é de agora. Por isso que Deus diz, espera, casa, deixa pai e mãe, se une à mulher, se une ao maridinho, vai ser maridinho e esposinha e vai viver a vidinha de vocês. Você ainda estuda, você não se mantém, não é dono do seu nariz, está sob os cuidados e as regras da sua casa. Deus não te liberou para esse casamento, para essa intimidade de agora, porque este homem não é teu dono, você não é dele, vocês não se pertencem, portanto, não é hora de se tornar uma só carne. Quando você se torna uma só carne, para depois desgrudar, desprender, se consegue, deixa pedaços seus na vida do outro. Ah, Darleide, mas é só ficar, só dar uns beijinhos. Não se faz isso, porque nós não somos de só de ficar, nós somos de ser de verdade, do outro, sabe? Entregar história, entregar... Quando você só beija, não ficou só sua saliva na boca do outro, ficou um pedaço da sua história na boca do outro e aquele outro deixou um pedaço da sua história em você. E o que você vai fazer depois com essa bagagem na vida? Ah, quando encontrar meu grande amor, a gente vê no que dá. A vida, vou repetir o que eu tenho dito aqui de outras vezes. Não é como fotografia. Bate mais uma para garantia? Não funciona. É uma só, não arrisca não. E olha para a vida dos que sofrem a teu redor. Tem um monte de cadáver ao teu redor. Aprende com eles e segue a tua vida para viver de verdade, viu? Dica aqui do nosso Sem Tabus para você. Com a presença do pastor Júnior, falando sobre namoro idiota. Então, tem mais uma aqui, ó. Quando você se namoro, você já falou sobre o namoro que afasta de Deus, já falou namoro que impede o crescimento. Isso. Isso é bom. Eu ainda não falei sobre esse. Esse não. É interessante isso aí.
Quando eu comecei a namorar a Michelle, ela fazia o curso de teologia. Ela estava fazendo o curso e aí eu reclamava que nós não tínhamos muito tempo. Eu percebi que ela estava muito envolvida no curso e eu reclamava, olha, nós não temos muito tempo, e eu colocava o curso como um problema. E aí ela foi e fechou o curso. Ela falou assim, olha, eu vou fechar o curso. Foi um dos erros do nosso relacionamento. Parou o curso. E um tempo depois eu percebi que aquilo havia sido impedimento para ela crescer. E eu voltei e falei para ela assim, não faz isso, volta para o seu curso. Continua fazendo o seu curso porque eu não quero atrapalhar você. Né? Depois de casados, ela dança, ela é bailarina, né? E aí ela começou a fazer o curso de balé, voltou para as aulas de balé. E ela pensou assim, vou parar, nós entramos num problema financeiro, ela falou, vou parar. Eu falei, não para. Por favor, continue crescendo, continue dando o seu melhor. E aí eu percebo que os jovens, eles vivem cobrando um ao outro mais tempo, mais tempo, mais tempo. Aí a pessoa acaba dando tempo do estudo, dando tempo do emprego, chegando atrasado no emprego, trabalhando, mexendo no celular, conversando com o namorado. Então é um relacionamento que sufoca e que impede o crescimento. E aí, quando você vai ler Eclesiastes, lá, Eclesiastes vai dizer sobre a união de dois, por que dois se unem, é para que um levanta o outro quando cair, para que um possa investir no outro, ou seja, para dar uma completude um para o outro, para que eles possam ser melhor, para que eles possam crescer, para que eles possam alcançar níveis mais altos que não alcançariam sozinhos. Então, quando um relacionamento impede o crescimento, ele é um namoro idiota. Tem um outro que me chamou a atenção, que você assim, namoro idiota sempre termina. Sempre termina. É interessante isso. Termina quando o outro percebe que está em um relacionamento idiota, ele vem e fala assim, não, esse relacionamento não vai dar certo, é um relacionamento que não tem propósito, então um percebe que está em um namoro idiota e sempre é o outro, né? Nunca é a pessoa que está me assistindo. Eu acredito que quem está me assistindo já teve essa experiência. Sempre é o outro que percebeu, né? Não foi você, então você acaba sofrendo. E o namoro idiota, às vezes, ele pode até chegar no casamento, porque algumas pessoas, elas dizem assim, eu não tenho nada a perder mesmo, vamos ver no que isso vai dar. E aí eles deixam a vida levar e a vida vai levando. Até porque às vezes se acostuma, né, Júnior? Tem gente que se apego, acostuma, né? Numa relação doente, né? Uma relação idiota, acaba se acostumando com aquilo. Porque a gente se acostuma com tudo na vida, né, gente? Se acostuma até com a dor, com o sofrimento. Diz, eu nasci assim, é minha vida, é meu destino, né? Então fica nessa coisa, que aí carrega para o casamento e uma desgraça. Eu fico muito desconfiada com gente, com namoro de casal, que terminam muito e volta, termina e volta, termina e volta. Eu chamaria isso também de uma característica de um namoro idiota. Com certeza, um namoro que terminou uma vez, se voltar, pode ser passageiro também, né? Então, é realmente, sim, um namoro idiota. Então, é interessante que as pessoas vejam isso. As experiências que eu tive antes desse namoro romper, elas são boas o bastante para eu reatar esse relacionamento, né? E aí as pessoas, sobre essa questão de um namoro terminar, elas se apegam, sim, elas olham para a pessoa e falam assim, olha, eu já estou convivendo com ela há tanto tempo, por que não me casar com ela? Mas elas não se prepararam, não estudaram um ao outro, não fizeram nada, simplesmente se casaram. E às vezes acontece por um acidente. Engravidou, o pai agora está pressionando para casar, né? O pai descobriu que está fazendo sexo, agora vocês têm que casar, não tem jeito, né? Aí vai e casa. E aí, esse namoro idiota, ele foi uma semente, você foi plantando coisas durante o namoro. E aí, lá no casamento, vai cobrar tudo o que aconteceu durante o namoro, né? E aí você percebe que muitos casamentos, que são casamentos frustrados, que terminam, que vão para o cartório, que é o divórcio, eles são frutos de namoros idiotas. E é muito mais trágico você terminar um casamento, chegar ao divórcio. É muito triste isso. Então, é melhor que os jovens entendam essas características, que eles se apliquem em estudar essas características, para que esse namoro ele não gere um casamento. Porque se esse namoro idiota gerar um casamento e não tiver atitudes de mudança, de arrependimento, de transformação dentro do relacionamento, esse casamento também pode ser um casamento que vai fracassar. Vai ser muito mais doloroso, porque aí, antigamente, quando os dois namoravam, era só os dois. Quando eles se casaram, envolve as famílias, envolvem também, quem sabe, filhos. E aí eu digo o seguinte, que se o relacionamento entre homem e mulher fosse um prédio, a base seria o namoro, o casamento é a construção do prédio. Lá em cima do prédio você coloca os filhos. Se a base foi vulnerável, vai cair, vai ruir, e quem vai sofrer? Os filhos, que não tem nada a ver com o assunto, que não plantaram o namoro, que não fizeram as escolhas juntos com os pais, e eles sofrem muito. Pastor, um amigo meu diz que o divórcio dos pais é muito mais doloroso do que a perda, do que a morte para um filho. Então isso é muito complicado, né? Pois é. Quando eu falo dessa
dessa irresponsabilidade, inconsequência de estar no namoro, aí termina, briga no final de semana, volta no outro fim de semana, termina aqui, termina lá com a mesma pessoa e volta. Há namoros assim que romperam a relação, né? E aí depois eles repensaram e eles cresceram enquanto estiveram sozinhos. Acontece. Né? O outro fez falta, consegue discernir que aquele comportamento pode ser mudado, vou mudar por conta do outro. Poxa, a gente se gosta. Os motivos que nos levaram a romper essa relação não são motivos tão consistentes assim. Deve haver resolver esse e tal. Se não há isso, fica só novamente no sentimento, como eu disse, né? Ai, estou sentindo raiva agora, termina. Ai, estou sentindo paixão agora. Ai, volta. Ai, amor da minha vida. Essa coisa do terminar, voltar, terminar, namorar, voltar, terminar, não faz bem, sabe? É mais uma característica de namoro que não sabe onde quer chegar. Então, pés no chão, peça conselhos, busque sabedoria, compreenda que tem sabedoria para você na palavra, dê valor aos conselhos dos pastores, dos seus pais, dos seus amigos, aqueles que você considera como amigos, que têm um pouco mais de juízo que você. Tem gente que nos nossos relacionamentos tem mais sabedoria para lidar com relacionamentos, tem aquele que é conselheiro, que é conselheira, busca, recorre, observa, pensa na vida, tá? Para que você seja realmente alguém que tenha menos chances de se frustrar, de se ferir, de ser amargo na vida. A gente deseja para você bons relacionamentos. Obrigada, Júnior. Eu que agradeço aos telespectadores que nos deixaram entrar na casa dele. Queria até mandar um abraço, Darlene, mandar um abraço para os jovens lá da minha igreja, os conectados. Um grande abraço para vocês. Vocês pediram para eu lembrar de vocês, eu estou aqui lembrando de vocês, tá? Um beijão para vocês, eu amo vocês. Que ótimo! A gente volta na semana que vem. Por hoje, a gente ainda tem um presente para você. Música com 2 é par. Falando de amor, dessas coisas do coração. Mas é amor de verdade, viu, gente? É coisa séria, que tem propósito de fazer você feliz. 2 é par. Finalizando o nosso programa aqui neste cantinho hoje para você. Até a semana que vem. Nessa vida existe dor, te suplico tenha dó. Teu sorriso é um sol, sem você eu vivo só. Ai de tudo que falta, só teu beijo me farta. Ai de tudo que falta, só teu beijo me farta. Eu busquei me depender, o amor está independente. Não preciso ser tão ímpar, gosto mais de nós em par. Ai de tudo que falta, só teu beijo me farta. Ai de tudo que falta, só teu beijo me farta. E essa falta, a culpa é minha, por não mostrar-te quem eu sou. A solidão que me domina, encontro alívio nesse nosso amor. Nessa vida existe dor, te suplico tenha dó. Teu sorriso é um sol, sem você eu vivo só. Ai
de tudo que falta, só teu beijo me farta. Ai de tudo que falta, só teu beijo me farta.